e eu vos farei pescadores de homens. Coloca para mim aqui Mateus 7,13. Mateus 7,13. E dentro disso nós vamos falar sobre isso hoje. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. E é em cima disso que nós vamos falar. Estreita é a porta. Jesus disse que Ele é a porta. Ele disse: aquele que por mim entrar achará pastagem. Mas Ele também vai dizer: eu sou o caminho. Por que que Jesus ele vai declarar que Ele é o caminho que conduz à vida? Porque lá no Éden, quando Adão ele come do fruto ao qual Deus lhe havia ordenado que ele não comesse, no exato momento em que eles comem, são expulsos do jardim, e o caminho que levava até a árvore da vida, Deus fez o quê? Colocou anjos, fechando o caminho. E aí por isso Jesus vem dizer: eu sou o caminho. E caminho aberto, porém apertado. Volta de novo lá. Aqui, o outro. Olha lá. E poucos são os que acertam. Esse acertar aqui, irmãos. Porque esse acertar aqui que nós vamos falar. Porque quando a gente vai, Jesus vai entender aquilo que Jesus disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus estava dizendo: olha, eu vou usar aquilo que você já tem, ou aquilo que você já está habituado a fazer. E aí nós até falamos aqui algumas vezes que era necessário para pescar. Primeiro era necessário cevar ali o lugar. Os pescadores, antes deles lançarem a rede, primeiro eles jogavam ali alguma espécie de alimento ali para que os peixes viessem. E Jesus estava dizendo isso. É da mesma forma, só que era para que eles lançassem a palavra. E para nós lançarmos a palavra, nós também já falamos disso aqui. Muitas vezes uma pode cair à beira do caminho, outra vai cair entre os espinhos, na pedra, mas sempre haverá aquelas que vão cair em terra boa. Acertar o caminho, irmãos, implica naquilo que Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É quem quiser. Quem quiser. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse acertar ou acerta é isso, porque aí vai envolver a renúncia, vai envolver largar, vai envolver abandonar. Ah, mas venha como está. Sim, venha como está, mas não pode permanecer como veio, não pode permanecer como chegou. E poucos são os que acertam, ou seja, são poucos aqueles que estão aptos a renunciar. A bem da verdade é essa, a renúncia. Nós precisamos entender
e aqueles também aos quais a gente vai semear a palavra, ou aqueles que a gente tem lançado a palavra sobre eles, precisa de ficar bem claro para eles que são eles quem precisam de Jesus, são eles. Nós não podemos vender Jesus, mixaria, ficar fazendo aquelas ofertas, não. Jesus sem eles, ou vou aumentar aqui, Jesus sem nós é Jesus. E agora, Jesus sem nós é Jesus, e nós sem Ele. Isso precisa ficar bem claro para nós, que somos nós quem dependemos dele, somos nós. E aquele texto que nós lemos, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí Deus diz, e eu vou me permitir ser achado de vocês. Irmãos, e aí, pode acreditar, e Ele vem. Maria Madalena, quando ela vai no sepulcro de manhã, e aí ela vai procurar Jesus, e ela busca Jesus, e ela não encontra Jesus, e ela, ei, aonde você colocou o meu Senhor? Ela buscava por Ele, ela já tinha encontrado os lenços, ela já tinha encontrado os lençóis, e tem muitos de nós que estão na igreja já encontrei os lenços, tá bom demais, já encontrei os lençóis, já estou satisfeito, e eu quero te dizer que se você se acomodar, se você se acovardar em fazer as renúncias que são necessárias fazer para que Jesus de fato se revele a você, continue mesmo aí com os seus lenços e com os seus lençóis, porque Maria Madalena, e aí ela vê o moço lá no meio do jardim, e ela grita, ei, hortelão, aonde você colocou o meu Senhor? E aí a ele, Maria. A hora que ele chama ela pelo nome, ela vai logo responder, Rabone, mestre. Porque Maria confundiu Jesus com o jardineiro. E aí eu vou falar aqui as irmãs solteiras. O homem que Jesus tem para você, ele trabalha. Se não trabalha, foge. Porque a Bíblia diz assim, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e colocou nele o homem que havia formado para o cultivar. Então, antes de ter esposa, o homem tinha trabalho. E aí depois, Jesus e o apóstolo Paulo estreitaram ainda mais. Se não trabalha, não tem direito de comer. E aí serão dois que vai morrer de fome. Então, foge dessa cambada. Por causa lá do Éden. Porque Deus havia dado primeiro para Adão trabalho, cuidar do jardim. Adão era o jardineiro. Como é que chama essa flor aqui, Adão? Essa aqui é o lírio. Mas é o lírio, Senhor. Eu só sei que ela se chama lírio. Mas e essa outra aqui? Essa é a rosa de Saron. É mesmo? Senhor, essa é a rosa de Saron. E Adão foi dando nome a todas as árvores do jardim. Esse aqui é o cedro. Esse aqui é a oliveira.
a oliveira. Por isso Maria, quando vê ele, ei, jardineiro! Porque a Bíblia vai dizer que Jesus era o segundo Adão. E aí ele se revela para ela: buscar-me-eis e me achareis. Nós só vamos conseguir ser pescadores de homens quando de fato nós também entendermos o quão importante para nós Ele é. Aquela canção que cantou aqui, meu Deus, Pai, saudade, eu também estou com saudade. Ontem na sala de aula, eu vou falar aqui, não tem problema, eu já falei antes. Falei, Jesus, não tem como mudar mais. Falei, ai Jesus, que saudade que eu tenho daquele tempo que era só nós dois. Não tem como mudar mais. Que saudade daquele tempo que era só nós dois. Cheguei. Gabriel. Vocês entenderam? Irmãos, agradar a mulher é uma coisa mais difícil do mundo. Agradar a mulher é a coisa mais difícil. Tá bom? Ah, não, tá não. Acho que tem que melhorar um pouquinho mais. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o solteiro cuida em como agradar ao Senhor. E o casado tem que agradar o cônjuge primeiro. Irmãos, eu falei, Jesus, o Senhor me deu uma mulher difícil demais para agradar. Difícil demais para agradar. Nem acho. Entenderam? Nem com você. Vamos lá. Mas é isso, irmãos. Nós de fato precisamos reconhecer que nós precisamos dele. Aquela mulher, a samaritana, quando ela disse assim, dá-me de beber, para que eu não tenha que voltar aqui mais. Se a gente entendesse só isso aí, com relação a Jesus, ótimo. Ela disse assim, me dá de beber. Porque não sei se você, ao ler o texto, você consegue entender que ela ia no poço buscar água, mas ela não ia simplesmente só buscar água, ela ia para saciar uma outra sede na vida dela. Por isso que ela diz, eu estou cansada, então me dá dessa água, para que eu não tenha mais que vir aqui. Não era tirar água do poço, não era essa água que ela... Até porque Jesus disse para ela assim, aquele que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der, mas pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Então Jesus, ele se revela para ela, para completar o texto lá de Jeremias. Imagina a busca que ela teve, porque ela reconheceu o que ele havia feito por ela. E quando ela chega diante dos outros, diz a Bíblia o quê? Que eles não acreditaram. Eu encontrei com o Senhor, e ele me disse, ele quer que vocês vão para Galileia.
Porque ele quer encontrar com vocês lá. Ó, e cadê Pedro? Porque ele falou. Pedro foi o único que ele disse: eu falo com os meus discípulos e com Pedro, que eu quero falar com eles. E com Pedro. Porque aí, se você for olhar o texto, por que Jesus falou: ó, eu quero falar com Pedro, tem umas coisas que nós precisamos acertar. Porque logo que Pedro sai da presença de Jesus lá na sexta-feira, vamos considerar assim, na sexta, Pedro meio que largou tudo e voltou a pescar. Vamos dizer bem claro, Pedro meio que desviou, esfriou na fé, ele ficou tão triste com aquilo que aconteceu. E aí ele disse assim: vai e diga a Pedro. E aí Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, você me ama mais do que eles? Aí Jesus apertou ele. E aí Jesus fez ele lembrar de João, que João era o discípulo a quem correspondia o amor de Jesus. E aí Pedro teve que dizer: sim, tu sabes tudo. E ali Pedro entendeu. Então é isso que nós precisamos. Nós precisamos ter a nossa busca com Jesus. Obrigado. A nossa busca por Ele. Obrigado. Aquilo que está lá em 1 Timóteo 4, não lembro o versículo aqui, mas é Paulo dando instruções a Timóteo, e ele vai dizer assim: Timóteo, eu quero que você aplique a leitura até que eu venha. E é isso que Jesus vai dizer para você nesta manhã. Eu quero que você aplique a leitura da palavra até que eu venha. Aplique-se a leitura da palavra até que o Senhor venha. Até que Ele venha. Aplique-se. Se aplique a palavra. Porque são nelas que julgam haver palavras de vida eterna. São elas que dão vida para nós. Porque Jesus ele disse: as palavras que eu vos tenho dito, elas são espírito e vida. Então, é isso. Se coloque de pé. Nós vamos orar, que o tempo já esgotou.